Um bom dia, uma boa tarde, aliás, né? Nós estamos aqui dia 14/6/2023, uma quarta-feira abençoada por Deus, às 12h27, horário do almoço. Muitos já devem estar almoçando e nós estamos aqui humildemente tentando gravar essa mensagem um pouco mais cedo do que nos outros dias, para que você tenha o dia e tenha dias, né? E ela estará disponível para vocês no canal Saber a Fé, e o link estará no Facebook. Que Deus abençoe a todos. Mais um semanário de oração vamos trabalhar para o Senhor, e o intuito do nosso trabalho é que vocês sejam abençoados por Ele, e nós oramos, pedimos ao Senhor que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja em todos os sentidos, e oramos por aqueles que sofrem, que é do nosso conhecimento. Nossa irmã Marluce está fazendo a radioterapia, nossa querida prima Adriana, que Deus abençoe, as nossas irmãs Penha, né? A de Júlio César e a mãe de nossa irmã Cristiane, a todos aqueles que chegam ao nosso conhecimento, os colocamos nas mãos do bom Senhor, na certeza que Ele ajudará todos. E nós estamos aqui hoje para falar a respeito de ética. Ética, a arte de fazer o bem, ou a arte de existir para o bem, a arte de sermos boas pessoas, conforme o Evangelho nos encaminha para sermos. Nós vimos, né, do novo nascimento até a glorificação, os temas que nós abordamos nas semanas anteriores, e vimos que na glorificação nós seremos julgados por tudo de bom o quanto fizemos e por tudo aquilo que nós não fizemos de bom. Uns ressuscitarão para a glória, a glorificação, e outros para o juízo. Que Deus esteja conosco por seu Filho Jesus, para que nós estejamos, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, do lado daqueles que ressuscitarão para glória. Então, que a glorificação, né, seja o alvo final e o começo de uma vida eterna de paz, de graça e muito amor, que nós vamos continuar ainda a exercer, como nós vimos, nos céus. Mas enquanto nós lá não chegamos, temos toda uma vida para viver. E essa vida que nós temos que viver, devemos viver essa vida no Filho de Deus, nos seus preceitos, nos seus mandamentos, nos seus caminhos. E a Bíblia toda exalta a ética do Cristo. E a Bíblia toda nos leva a viver conforme esta ética. E nós vamos, uma vez que nós já definimos o que vem a ser ética, não é? A arte de viver para o bem, a arte de viver, né, conforme a lei que nos foi implantada, a lei que foi, né, por Deus inscrita em nossos corações. Então, se nós entendemos o que vem a ser a ética, basta apenas ver estudar alguns casos na Escritura que falam sobre a ética. Primeiro, em termos de introdução, vamos ver no que era a vida de alguém sem Jesus, alguém sem salvação, alguém sem ética, porque nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos recriados, renascidos para viver o que é bom, e com base em tudo quanto o cristianismo ensina, que é tudo quanto o judaísmo, por sua vez, ensinou antes, nós
nós deveríamos viver a moral judaico-cristã. Então, vamos ver o que acontece, o que ocorre com alguém que, conhece de fato a Jesus. Vamos abrir em primeiro lugar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 11, na Bíblia a Mensagem. Se você estiver em casa, dê uma olhadinha, do Eugene Peterson, dê uma olhadinha, leia comigo, e se você ler em outra versão não tem nenhum problema, preste atenção a maneira como o Eugene Peterson traduziu essa passagem. Não percebem que esse não é o caminho de se viver? Leia o contexto, você vai entender o que ele está dizendo. Não percebem que esse não é o caminho de se viver? Os injustos que não se, diz o texto, os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte de seu reino. Repetindo, os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte de seu reino. E diz mais o texto, quem usa e abusa das pessoas. Olhem, quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra, e diz mais, e de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Aí ele diz mais, estou falando de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância e vícios destruidores. Alguns de vocês, por experiência, sabem do que estou falando. Ele diz mais, pois não faz muito tempo vocês estavam nessa lista, mas foram purificados e tiveram uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova chance oferecida por Jesus, nosso Senhor e Messias. E diz mais o texto, e pelo Deus presente em nós, o Espírito. Então, se o Espírito Santo, Deus presente em nós, está em nós, nosso Senhor Jesus, o Messias, nos deu uma nova oportunidade de vivermos para Deus, longe dessa falta de ética. Você já entendeu? Por demonstração, antes a pessoa sem Deus vivia sem ética, porque ele não tinha a sua propensão, a sua vida, o seu coração, o seu caminho seria para viver dessa forma como o apóstolo Paulo listou e o Eugene Peterson traduziu. E para essas pessoas não haverá, vivendo da forma de antes, não haverá reino de Deus. Para quem foi de fato, nasceu de novo, foi transformado e vive uma vida agora diferente por causa desse novo nascimento, essa pessoa que foi salvo no Messias, por ação do Pai, na presença do Espírito Santo, essa pessoa tem um novo comportamento. Então, ética é comportamento, bom comportamento. Não é simples assim. Eu estou tentando simplificar ao máximo para que todos possam, entender do que nós estamos falando de uma forma muito simples e de uma forma muito simples. Vamos tentar simplificar ao máximo e estudar 3 casos de ética prática. O que eu tenho que fazer em determinada situação, muito mais do que o que eu não tenho que fazer. Geralmente os mandamentos são negativos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não adulterar, não roubar, não matar. Mas nós vamos tratar dos casos aqui dos positivos. Por exemplo, honra teu pai e a tua mãe, e que isso redundará em longos dias para a tua vida. E assim sucessivamente. Vamos tentar falar de casos que são bem
bem práticos. O primeiro deles é a respeito da omissão, ser omisso em fazer o bem. Nós encontramos na Torá, no livro de Levíticos, no capítulo 19, no versículo 16, nós encontramos a seguinte palavra: não andes entre teu povo como mexeriqueiro, fofoqueiro. Ou seja, uma das grandes éticas da vida de um crente é não ser fofoqueiro. É bom. Bom para quem se acostumou, se viciou em falar dos outros. Nós temos uma mensagem sobre isso, né, lá atrás. E bom também para quem é falado, porque vai viver melhor, mais tranquilo, sem ter tanta interferência da boca alheia, da língua dos outros em sua vida. Isso é muito bom. Mas a segunda parte do versículo é onde nós queremos chegar hoje, nessa tarde. Não permaneças quieto, vamos prestar bem atenção, que algumas versões traduzem diferente, para não fazer mal a ninguém, que está certo. Mas aqui a tradução é bem melhor, como na Bíblia do Eugene Peterson também é bem melhor, como na Bíblia do Stern, a Bíblia hebraica, que é a Bíblia messiânica, a Bíblia hebraica completa, né? Antigo e Novo Testamento, do Stern, traduz semelhante. O Jairo, né, Friedlin, que traduziu a Bíblia hebraica, ele também traduz assim. Então há várias traduções que traduzem assim. E vamos logo ao que interessa, que é a tradução. Não permaneças quieto quando a vida de teu próximo está em perigo. Repetindo, não permaneças quieto quando a vida de teu próximo está em perigo. Eu sou Deus, diz o Senhor. E o versículo 17 é muito interessante quando diz assim: não odeies, né, teu irmão em teu coração. Geralmente uma coisa depende da outra, ou seja, se eu não intervenho, se eu não estou a intervir, ou é por covardia, ou porque eu não tenho lá muito amor por aquela pessoa que está sofrendo. Então, o primeiro caso aqui prático de trabalho da ética na vida daquele que crê em Deus, daquele que de fato ama a Deus, daquele que passou na transformação do seu coração. Coração aqui é entendimento. Então, se eu entendo diferente agora do que eu entendi as coisas lá no passado, quando eu não conhecia Deus, ao entender diferente as coisas, eu entendo que eu não posso ficar quieto enquanto vejo alguém sofrer. Há uma tradução que também é muito boa, que diz assim: não ficarás calado enquanto o sangue de teu irmão é derramado. Essa tradução você pode encontrar em um dos livros que nós estamos usando para estudar ética, que é esse aqui, olhe, o Livro dos Valores Judaicos. É um livro excelente para se estudar ética, e daqui a pouco eu mostro mais dois que são também muito importantes para você estudar a ética, como praticar a sua fé em Deus, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você quer, de fato, viver uma vida ética, você não pode se omitir, né, quando alguém está sofrendo. Você não pode deixar que o sangue de uma pessoa que está sendo ali, você vê alguém hipoteticamente sendo assaltado, ter sua vida ameaçada, sofrendo abusos de qualquer ordem, você precisa denunciar, você precisa se posicionar, você precisa fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa. Se você não fizer, você está pecando contra Deus. E isso é o que a palavra do Senhor está nos ensinando hoje. Essa é a lição. Primeira lição, primeiro caso
de ética prática, não se omitir em meio ao sofrimento alheio. Se alguém está sofrendo, não permaneças quieto quando a vida de teu próximo está em perigo. E ele ainda diz, eu sou Deus, ou seja, ele vai cobrar. Ele vai cobrar de mim, vai cobrar de você, se o meu comportamento ético for um comportamento omisso, ou seja, não for um comportamento ético. Então guarde em seu coração essas palavras. Se sabe de alguma coisa que está acontecendo e que é má e perversa, a minha obrigação, a sua obrigação, a nossa obrigação, se não está em nossas mãos resolver, não temos a força, não temos o preparo, não temos as condições, chamar a polícia, chamar as autoridades, convocar o Ministério Público, o que for necessário de fazer para que haja intervenção naquela situação e uma vida possa ser salva. E fazer o quanto antes. Não é lamentar ou dizer, eu sabia, mas fiquei tão triste com aquela coisa ruim que aconteceu. É entrar em ação. Ética é ação. Acima de tudo, ser ético é entrar em ação em favor do bem. Então, omissão é uma coisa muito feia. Nós não devemos fazer isso. O contrário de omisso é aquele que participa do bem, é aquele que faz o bem, constrói o bem, como nós vimos na mensagem passada, seremos julgados por fazer o bem ou então por praticar o mal. Lembram? Pois bem, o que nos leva a uma das questões mais incríveis que nós temos na Bíblia, que é o fim de um casamento. Por que os casamentos eles acabam? Já vamos pular de uma situação de omissão para a segunda situação, que é como preservar o seu casamento de uma forma ética, construir um casamento de uma forma ética, ou como destruir seu casamento de uma forma antiética. Na Bíblia, há coisas muito interessantes. Por exemplo, você for estudar o romântico na Bíblia, você vai ver homens declarando o seu amor às suas amadas. Você vai ver, por exemplo, eu separei 3 exemplos aqui. Isaac amava Rebeca, Jacó amava Raquel, Sansão, infelizmente, para prejuízo dele, amava Dalila. E você vai encontrar uma série de declarações de amor na Bíblia, de homens dizendo que amavam. Eu lembrei agora de uma, não estava listada, Ana, era amada por Eucana, de uma forma diferenciada. Você vai encontrar esse romantismo a partir dos homens, mas você não vai encontrar esse romantismo, você não vai encontrar mulher nenhuma dizendo que amava fulano. Na Bíblia, exceção, na Bíblia há uma exceção, há uma mulher que diz que amava aquele homem, e nós vamos encontrar essa exceção no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, versículo 20, essa exceção é Mical, filha de Saul. E vejam bem essa exceção e prestem atenção. Versículo 20 do capítulo 18 do primeiro livro de Samuel diz assim: mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. E diz o texto, contaram-no, diz o texto, a Saul, e isso lhe agradou. No começo, você lê o contexto, e quando você chega no versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Saul viu que a eleição, a escolha, o rei que deveria ser Davi, não ele. Aí vejam bem a mudança. No começo ele gostou de saber que sua filha gostava de Davi, amava Davi. Logo em seguida, ao entender que o favor de Deus estava com Davi, não com ele, vejam, a situação muda.
Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Novamente a Bíblia diz, mais uma vez, é o único caso que uma mulher amava um homem, se declara, não é que as outras não amavam os seus maridos, mas aqui está dizendo que ela declarava isso. E a Bíblia tem um cuidado de nos informar que Mical amava Davi. E o texto continua no versículo 29, então Saul, né, temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Que coisa intensa! Quanto mais Saul estava convencido, né, agora do amor de sua filha por seu inimigo de morte, isso fez com que Saul temesse mais ainda do que já o temia e Davi se tornasse continuamente, né, seu inimigo. Mas como termina esse caso de amor entre Mical e Davi? Os dois casam, né? Saul e os seus filhos perdem a vida na batalha contra os filisteus, vamos resumir a história. E Davi dança em meio ao povo. Mical vê a dança de Davi. Mical, ela critica a dança de Davi, seu amado, e Mical diz que ele é vulgar, uma palavra forte da mulher que amava o seu marido. Você é vulgar. Forte, né? Uma palavra muito forte que Mical usou contra Davi. Vulgar. Davi não gostou. E todos nós conhecemos a resposta de Davi a Mical. Davi tocou na ferida, pôs o dedo, ofendeu sua esposa, da pior forma que um esposo ou uma esposa pode ofender o seu cônjuge. E se você está ouvindo isso e é casado, se você está ouvindo essa mensagem e não é casado ainda, guarde no seu coração, não faça o que Mical fez. Se você é uma esposa, não adjetive o seu marido de uma forma depreciativa assim, né, forte dessa maneira, vulgar ou qualquer coisa parecida, mas não faça o que Davi fez. E foi o que Davi fez. Davi disse a Mical que nem Saul, seu pai, nem seus irmãos foram escolhidos para serem o rei era ele, o escolhido por Deus, tinha o favor de Deus. Era verdade, Davi, até mesmo Saul reconheceu que, antes de morrer, né, que Davi era o escolhido de Deus, que Davi era o que Deus tinha, né, planejado desde o princípio. Todos nós conhecemos a história bíblica e todos nós sabemos, né, quem de verdade deveria ser o rei de Israel e que, né, Saul foi por uma aparência, por um momento Deus o ungiu até, mas não era ele o plano para Israel. Agora, o ponto onde Davi nunca deveria ter tocado, Davi nunca deveria ter tocado na família de Mical, ofender a família de Mical. Se ele realmente não suportasse a raiva na hora e quisesse retrucar, ele deveria responder ofendendo a ela, que não deveria fazer isso também. Ela estava errada em o ofender, mas ele errou mais ainda em ofender a sua família, ofender a família de Mical. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz categoricamente que Mical, até o dia de morrer, não teve filhos. Mical não gerou filhos, muito embora casada com Davi. Mas por que Mical não gerou filhos? Os dois nunca mais tiveram intimidade. O casamento dos dois acabou ali. O casamento, de fato, de uma pessoa, de um casal, ele acontece na união íntima. Se não há mais união íntima, todos os dois estão velhinhos, incapacitados, é outra história.
Mas quando você é jovem e pode ter filhos, seu casamento ele continua a partir da união íntima, da comunhão dos corpos. Então a separação dos corpos, a partir da separação das almas, das mentes, gerada pela ofensa, pela falta de ética de Mical e a falta de ética de Davi. A falta de ética leva à falta de amor que destrói os casamentos. E ali Mical foi fiel, não teve filhos, e Davi foi fiel, não a renegou, ela teve o sustento como filha de rei, como esposa do rei, mas não houve mais nenhuma união íntima, física. E, portanto, não nasceram filhos daquela união. Foi um castigo, não é, tremendo, mas o erro foi dos dois. Em um casamento, quando ele acaba, ou quando ele continua, é de fato promoção de dois e, de fato, destruição dos dois. Eu não desconheço casamento que tenha acabado ou que tenha continuado na inércia. Pode até continuar, como no caso aqui, na aparência, mas não vai continuar. De fato, não vai existir mais intimidade, não vai existir mais amor de fato. Quando um quer o outro, é a prova de que aquele casamento continua. Quando nenhum dos dois quer mais o outro, é a prova de que aquele casamento acabou. E aquele casamento acabou porque um ofendeu o outro. Um foi direto, olha, você é vulgar, ela, né, Mical, e Davi foi pior ainda, sua família não presta. Se você ofende diretamente uma pessoa, o seu cônjuge, esposo ou esposa, pode depois existir ali, não deixe passar muito tempo, volte, peça perdão, deixe para lá aquilo que foi dito de volta. Mas, meus filhos, quando a pessoa ofende a família do outro, isso é fatal. Hoje em dia vivemos um mundo tão complicado que as pessoas às vezes nem têm família direito. Nisso em si, a pessoa já entra nesse casamento como a parte mais frágil. Mas se a outra pessoa tem família, nem for um caso assim, né? Dessas novas configurações de família, você deve ter o máximo cuidado de não ofender a família do seu cônjuge. Você deve ter o máximo cuidado de não gerar uma situação que depois as palavras, elas têm muita força. Foi o caso aqui do único caso de uma mulher que disse, na Bíblia inteira, que disse que amava o seu marido. Se você encontrar outro, deixe nos comentários, né, a citação, se você encontrou. Se você não encontrar, né, comente mesmo assim, comente, participe, esteja aqui conosco nos nossos estudos da Bíblia. Seja abençoado e nos abençoe. Agora, voltando à questão. Um casamento morre por ofensas. E uma vida, uma amizade, não precisa ser um casamento. Se você tocar, e olha, vejam bem, um só tocou no nervo sensível do outro porque um conhecia o outro. As melhores pessoas para ofender uns aos outros são justamente os maridos e as esposas, que sabem exatamente onde tocar para fazer doer. Como os amigos. Você é muito amigo de uma pessoa, você conhece muito bem aquela pessoa e aquela pessoa te conhece muito bem. Se um dia vocês quiserem brigar, a briga vai ser realmente ruim, porque um vai ofender o outro naquilo que mais doer. E que coisa tremenda. A falta de ética, de não controlar a raiva, leva a pessoa a perder tudo, né? Mical perdeu, deixar descendência. Até onde nós sabemos, não ficou descendência da família dela. Talvez Davi tenha feito isso, aí é elucubração minha,
Talvez Davi já tenha feito isso também de propósito. E ela também não queria mais nada com ele, então o que aconteceu foi que acabou. Agora, para não acabar, não faça essas coisas e que se fez, não é obrigado a acabar. Peça perdão, nem que seja de joelhos. Estou aqui usando uma figura. Ninguém deve se ajoelhar diante de ninguém, mas peça perdão. Peça perdão, peça absolvição, peça para desconsolar. Olha, diga ao seu cônjuge ou ao seu grande amigo ou amiga, olha, me perdoe, não é por isso, eu toquei realmente, eu reconheço, eu toquei no seu ponto fraco, mas eu queria que você não deixasse de me amar, e eu queria né, reconstruir, a nossa amizade, nosso casamento, nossa vida. Isso acontece entre filhos e pais também, né? Se foi um filho que ofendeu o pai que ofendeu o filho, volte atrás. Em sendo ético, a situação vai ser revertida. Deus a tudo, por sua graça, vai iluminar e reconstruir as situações. E com certeza as coisas vão voltar ao normal. E que não durma com mágoa de ninguém para isso não virar raiz de amargura. Então conserte o que você fez de errado antes do sol se pôr sobre a vossa ira ou sobre a ira de quem você ofendeu ou de quem ofendeu você. Entendeu? Seja ético nisso também. E isso é uma grande lição. Mais uma vez faço a propaganda gratuita aqui, o livro dos valores judaico do Yosef Telushkin. Eu espero estar pronunciando o nome dele corretamente, o rabino Yosef Telushkin. Você pode encontrar várias lições maravilhosas sobre o assunto. E agora aquele nosso momento, né, de mostrar um outro livro, como eu prometi, Ética Cristã do Norman Geisler. É um manual, verdadeiro manual de ética, que abrange todos os assuntos possíveis e imagináveis da ética cristã, ética do crente. Então, se você tiver interesse em aprofundar o seu conhecimento sobre ética, esse livro aqui é o Manual sobre Ética Cristã. Existem outros livros sobre ética cristã e sobre ética em geral. Até a filosofia trata da ética. Então, o dicionário do Abagnano de filosofia também tem um artigo muito bom, mas fica aqui essa na sugestão Ética Cristã do Norman Geisler. E para finalizar, para não gastar muito do nosso tempo, com indicações de livros, a ética da, autenticidade, do Charles Taylor. O Charles Taylor é um dos filósofos mais longevos, né? Ele está vivo, nonagenário, e é um estudioso do Hegel, com relação, que foi um livro que me afetou muito nos últimos tempos, para o bem, né? A filosofia do direito, do Hegel. E toda a obra do Hegel é muito bem estudada pelo Charles Taylor, em uma perspectiva cristã, em uma perspectiva ética, em uma perspectiva não de esquerda. Geralmente Hegel é estudado da perspectiva de esquerda, mas ele pode ser estudado de outra perspectiva e de uma perspectiva que busca reverter a secularização dos nossos dias. E fica aqui a sugestão, a ética da, não é? Autenticidade, mais uma vez, Charles Taylor. E para terminar nossa mensagem de hoje, nós vamos para o terceiro caso. Primeiro caso, a omissão. Segundo caso, a falta de ética que destrói os casamentos. E agora vamos para o vício da mentira, que é uma coisa tremenda e que assola. Na igreja, nesse final de semana, né, nós tivemos a oportunidade, em meio ao sermão, fazer uma pergunta. Quem nunca mentiu aqui, levante as mãos. E todo mundo, inclusive eu, pregador, ficamos de mãos abaixadas, porque nenhum de nós teve a coragem de levantar as mãos e dizer que nunca mentimos. Se o fizéssemos, seríamos mentirosos. Então, se você disse que está ouvindo aí, você disser que nunca mentiu,
hora nenhuma. Pode ser que você seja uma pessoa que nunca mentiu, então fique com raiva de mim. Mas eu não vou acreditar na sua palavra, porque a Bíblia diz seja todo homem mentiroso, né? No sentido do confronto com Deus, que é verdade, caminho e vida, né? Como nós sabemos. Mas porque a mentira, ela é tão danosa? Além de o inimigo de nossas almas ser o pai da mentira, aquele que pratica a mentira torna-se filho espiritual dele, mas tem alguns detalhes muito interessantes sobre a mentira. A mentira eu escrevi aqui como estilo de vida. A mentira como estilo de vida. Pessoas que vivem usam a mentira como estilo de vida. E a mentira como estilo de vida, ela mata, entristece. Vou repetir. A mentira como estilo de vida, ela mata, ela entristece, ela dificulta a vida do mentiroso e de todas as pessoas ao seu redor. E acima de tudo, é um insulto. Acima de tudo, é um insulto àquele que é caminho, verdade e vida, que é o nosso Senhor Jesus. Então, quando nós mentimos, nós estamos fazendo tudo isso de matar, entristecer. Comecei pelo pior, que é matar, né? A entristecer, mas, e por fim, o pior de tudo é insultar a Cristo, que é verdade. Insultar Jesus, que é a verdade vinda ao mundo. Coisa, né, tremenda. E o que acontece com alguém que se converte, nasceu de novo e está caminhando para a glorificação? A última questão ética com a resposta da Bíblia nós encontramos em Efésios, no 4º capítulo, versículo 24 e 25. Prestem muita atenção no que diz a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 24 e o capítulo 25. Vamos começar do 23. Em casa, por favor, leia o contexto. Versículo 23 diz assim: a serem renovados no modo de pensar. Nós vimos que o novo nascimento é uma renovação do entendimento, da forma de pensar. Também é toda uma obra espiritual de absoluto grosso calibre. É algo impressionante, como nós já estudamos nas semanas que passaram. E a serem renovados no modo de pensar. E versículo 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Vejam bem esse texto. Vamos prestar muita atenção. Já que todos nós um dia já mentimos, todos nós um dia já faltamos com a verdade, todos nós um dia já falamos inverdades. Vejam bem o que acontece quando uma pessoa é salva. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa mudança toda que nós vimos lá em Coríntios, no comecinho da mensagem, que nós vamos ver nas próximas mensagens, amanhã, se Deus permitir, na quinta-feira à noite na igreja, domingo pela manhã e domingo à noite, na conclusão do assunto da ética. Olhem, meus queridos irmãos, que coisa linda é a verdade. A verdade é o próprio Senhor Jesus. A verdade é o próprio Senhor Jesus. Agora, no versículo 25 diz assim: portanto, cada um, já que vocês viram, né, que nós devemos estar na verdade, que nosso pensamento é renovado. Versículo 25: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Vou começar a ler de novo. Grife, leia, releia, tresleia esse texto, aplique em sua vida, em seu coração, porque é tremenda a palavra do Senhor. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade, diz o texto, ao seu próximo. Voltando, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade
Meus queridos, a quem? A qualquer pessoa, ao seu próximo. Falar a verdade ao seu próximo. Abandonar antes a mentira e falar a verdade, meus queridos, ao seu próximo. E diz o porquê, né? A Bíblia sempre explica por que nos manda fazer as coisas. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. E não há corpo da omissão, como nós já vimos, não permaneças quieto quando a vida de teu próximo está em perigo. Eu sou Deus. Não odeies teu irmão em teu coração. Se nós amamos uns aos outros, não vamos nos omitir. Vamos preservar os nossos casamentos, né? Show, né? Fim de casamento. E por fim, mesmo se você estiver no segundo, no terceiro, no quarto casamento, preserve o casamento que você tem. O melhor seria que você estivesse no primeiro, mas já que você não está, preserve o seu segundo casamento, seu terceiro, o seu quarto. Se, como ouvi falar de um pastor que está no quinto casamento, que Deus o abençoe, ele preserve o quinto casamento dele, que Deus o ajude. Quem sabe ele não é um Davi, um Amical, e por isso tantos casamentos. Mas devemos preservar os nossos casamentos. A propósito, eu estou no meu primeiro, espero continuar nele. Espero que minha senhora tenha paciência comigo, como ela tem tido ao longo dos quase 34 anos que nós somos casados. Dona Valéria é uma pessoa muito paciente e graças a Deus, nós estamos casados até hoje. Mas se não tivesse, eu estaria tentando preservar o casamento que eu tivesse agora no momento. Então fica a lição. Não se ofenda, pelo amor de Deus, principalmente não ofenda a família do seu cônjuge. Tenha muito cuidado com isso. Mas, em último lugar, não minta para construir uma vida que nós somos membros uns dos outros, no socorro ao necessitado, na vida do nosso casamento, na sobrevida, no cuidado com os nossos filhos e, sobretudo, acima de todo qualquer coisa, falar a verdade. Falar a verdade elimina uma série de problemas que porventura possam vir a acontecer em nossas vidas. Por exemplo, falando a verdade, você evita de arrumar um casamento errado. Falando a verdade, você evita de que uma pessoa morra. Falando a verdade, não é tudo bem. Aí você diz assim, e se eu sei onde uma pessoa está escondida e vem uma pessoa má e perversa e quer matar aquela pessoa, eu devo mentir? Não, você não diz nada. Simples assim, não precisa mentir. Você simplesmente não diz nada. Permaneça em silêncio. Muitas vezes na vida, para não fazer o mal, a gente permanece em silêncio. A única hora que nós somos obrigados a abrir a nossa boca com toda a força é para socorrer os outros. Aí nós somos obrigados, pela palavra de Deus, a abrirmos nossas bocas e que as pessoas que sofrem sejam socorridas. Agora, para salvar alguém, você pode ficar calado. Que é o mesmo princípio da omissão ao contrário, no bom sentido. Você fica calado para não prejudicar alguém. É ético isso também. Não seja dedo duro, não entregue os outros, não faça mal às pessoas nesse sentido também, porque você tem que estar contando os segredos, esviscerando os outros. Também não faça isso com você mesmo. Você não é obrigado a contar a sua vida, as suas intimidades, as suas lutas, os problemas de sua família para ninguém. Se você quiser fazer isso por alguma razão, faça, mas faça sabendo que vai se prejudicar. Então não faça, melhor ficar calado. Se você vai prejudicar quem quer que seja, não fala nada. Agora, se você vai socorrer alguém, então abra a boca, fale, denuncie, procure ajuda, comece a gritar por socorro. Faça o que você tiver que fazer, para ajudar. E não faça nada que vá prejudicar aos outros. Principalmente mentir. A mentira, ela é capenga e tem perna curta, né? E tem lembram da música, né? Ela deixa um rastro enorme para a pessoa a identificar. Quem conta uma mentira vai ter que contar duas para segurar aquela primeira mentira, vai ter que contar 4 para segurar a segunda, 8 para segurar
A terceira, a todas elas, essas mentiras todas vão virando uma coisa enorme que cai sobre o mentiroso, o sufoca e o mata. Por fim, a morte da mentira é do próprio mentiroso, porque ele vai se encontrar numa situação que ele não vai ter remédio, e porque a verdade liberta. Nosso Senhor Jesus é a verdade que nos liberta, e a verdade do Evangelho nos liberta, deixando a mentira e falando a verdade, estamos libertos. A cura da mentira é falar a verdade. Imagina a pessoa se converteu, de verdade é Deus. Chega para uma pessoa que ela mentiu a vida inteira, chama ela num canto e diz assim: olha, eu queria te dizer um negócio. O que foi? Aquilo tudo que eu te disse a vida inteira, todas aquelas histórias, tudo que eu fiz para manipular você, aquilo tudo foi mentira. E espera a bordoada, porque com certeza a pessoa vai ficar muito... Ah, pastor, não é melhor ficar calado Aí não, aí tem que ter retratação. Aí eu tenho que passar por isso, você tem que passar por isso, tem que se retratar. E tem que dizer a verdade. E se a mentira foi contra Deus, você diz somente a Deus e não diz a ninguém, que aí você não é obrigado a se retratar com ninguém, a não ser se retratar com Deus. Mas você enganou uma pessoa a vida inteira e você agora conhece a verdade, conhece Jesus, você tem que chegar para a pessoa e dizer a verdade. Mesmo que perca tudo, porque aí você estará no reino dos céus. E se você não for ético, aí você não verá o reino dos céus. A ética as obras são fruto da salvação e não a salvação. Ninguém é salvo por obras. A graça de Deus inunda a nossa vida e a partir dali as obras começam a aparecer. Boas obras. As obras ruins começam a desaparecer. Essa deveria ser a lógica normal. Quando nós não estamos vivendo assim, estamos vivendo fora do Evangelho, estamos vivendo fora da palavra de Deus e vamos sofrer. Queria terminar com um pensamento. O castigo da maioria dos pecados não é que Deus vai mandar um castigo para pegar a pessoa, não. O castigo da maioria dos pecados, da iniquidade, que é um pecado ad contínuo, o castigo da iniquidade, que a propósito em hebraico é torcer. Torcer. Então, o castigo da maioria dos pecados, de pecados recorrentes que continuam na vida, em nossa vida, é o sofrimento deles mesmos. Ou seja, nos pecados recorrentes e contínuos, nós temos o nosso próprio castigo. Se você para com isso, isso para. Vai ficar com as contingências, com os efeitos do que já passou, mas a verdade liberta. E quantos têm encontrado alívio para suas consciências, para os seus corações, com um novo entendimento e com uma nova vida, simplesmente porque falaram a verdade, porque não se omitiram em socorrer uma pessoa e porque preservaram seus casamentos com um amor que redime. Último pensamento, redima o seu casamento com ética, com amor, com cuidado, com zelo. Faça assim. É a minha humilde oração, que Deus proteja o meu casamento, que Deus proteja o seu casamento, que Deus proteja as vidas que estão debaixo de nossa autoridade, que não haja omissão, que Deus faça assim, que Deus também proteja nossa boca e nossa mente de arquitetar e nossa boca de proferir mentiras, que Deus nos edifique na verdade, e essa é nossa oração. Que o amor do Pai, a graça do Filho e o poder do Espírito Santo possam estar em nossas vidas com profusão de bênçãos, nos fazendo diligentes em amar, fazer o bem, cuidar das nossas famílias, dos nossos casamentos, não falar a mentira, mas viver na verdade, para a glória de Deus e para a glória de Deus, sermos mais felizes do que nós temos sido, porque obediência traz felicidade, e ética traz felicidade para quem é ético e para quem vive dela e para quem espalha valores éticos para os outros. Que Deus te abençoe. Um abraço, um cheiro com todo respeito e semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um semanário de oração. Deus te abençoe, um abraço bem forte, um beijo no coração. Que Deus te abençoe com
muita ética, muita alegria, muita paz, muita vida. O bendito nome do Senhor Jesus. Amém e amém.